Muita gente me pergunta sobre reencarnação. Eu tenho uma visão muito peculiar sobre ela a partir de minha própria experiência e das coisas que investiguei, li e pesquisei. Hoje eu vou falar sobre reencarnação, não sob o ponto de vista do espiritismo, que poucas pessoas sabem, que as grandes religiões não acreditam em reencarnação da mesma forma que o espiritismo. Minha experiência com a reencarnação. Quando eu era criança, eu sempre acreditei que eu morava no Rio de Janeiro. Eu tinha certeza absoluta disso. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem do dia em que voltava do Juazeiro do Norte, que é a terra dos meus avós, e quando cheguei em Fortaleza, cedinho, com o dia amanhecendo, eu olhava para a BR-116, que fica aqui em Fortaleza, e o meu primeiro pensamento era: cheguei no Rio de Janeiro, cheguei em casa. Aqui também de Fortaleza dá para ver a Serra do Maranguape. Na minha imaginação de criança, eu tinha certeza absoluta que a Serra do Maranguape era, na verdade, o Pão de Açúcar, e que, por trás dela, havia uma grande mar, uma grande baía, que era, na verdade, a Baía de Guanabara. Mas o que mais me trouxe a certeza de que eu estava lembrando de coisas que eu não vivi foi quando um dia, olhando uma revista, eu vi a foto de uma igrejinha que sempre aparecia nos meus sonhos. Só que eu nunca tinha ido a essa igrejinha. E depois eu descobri que era a Igreja da Penha, lá do Rio de Janeiro. Ora, de onde vieram essas lembranças? Só podem ter vindo de outras encarnações. Por que que eu não me lembrei de São Paulo, de Minas Gerais, Brasília ou qualquer outra cidade, só do Rio de Janeiro? A meu ver, esse é um sinal que aponta para a reencarnação. Mas eu não acredito em reencarnação só por isso. Eu pesquisei profundamente o assunto e pesquiso desde a minha adolescência. A primeira coisa que vamos ver é a diferença entre a visão da reencarnação dos espíritas e a visão das grandes religiões, notadamente do budismo. Por exemplo, o espiritismo diz que quando você morre, você vai para um plano, para uma colônia espiritual, e lá reencontra os seus mentores, lá você tem uma casa, lá você tem amigos, vai estudar, tem universidades, de vez em quando, de repente, você pode visitar algum parente aqui na Terra, entrar ou não em contato com eles, ou ver como eles estão vivendo, etc. No budismo não é assim. Para o budismo, quando você morre, desencarna, você vai para uma região chamada Bardo. O Bardo é semelhante ao nosso estado de sonhos. Em outras palavras, sempre que dormimos, nós vamos para o Bardo e lá criamos universos, revemos nossos parentes desencarnados, etc. O livro tibetano dos mortos é bem claro. Tudo que você vê no Bardo é criação do seu inconsciente. Não é que você crie conscientemente aquelas coisas, aquelas imagens, aquelas situações, aqueles ambientes, aquelas cenas, aqueles mundos. É o teu inconsciente que tem a capacidade de criar de verdade, no mundo astral, verdadeiros universos magníficos, fabulosos, mas todos eles são projeções das tuas vivências, das tuas memórias e das tuas crenças. As EQMs vêm ao encontro dessa visão. Elas também são o mesmo processo do Bardo. É a entrada no tal do mundo astral, que nada mais é do que um mundo criado a partir da matéria-prima do teu inconsciente, das tuas crenças, desejos e medos. Da mesma forma, é o que acontece durante as viagens do chá da ayahuasca, por exemplo. A pessoa pula, salta para um universo astral e lá estará de forma muito clara, muito palpável, como se fossem reais,
tudo aquilo que está no teu inconsciente e que molda um novo universo. Bom, outra coisa que diferencia a visão espírita da visão das grandes religiões e do budismo principalmente é que o eu não continua. No espiritismo, quando você morre, você se lembra que morreu, vai para um hospital, lembra dos parentes que estão, né, no plano da Terra, vê mentores, conversa com eles sobre sua desencarnação, etc, etc. No budismo não existe isso. O eu pertence a esse mundo, a esse plano. Ele é formado a partir de nossas memórias e das nossas experiências. Afinal, se você pensar bem, o que é você sem as suas memórias? Existe a sua personalidade, o seu eu, a sua identidade, quando não existem memórias? Então, da mesma forma, no budismo, quando você desencarna e vai para o bardo, você esquece o seu velho eu. E ao esquecer o seu velho eu, você dá início à formação de um novo eu, de uma nova identidade. É o que o budismo chama de nome e forma. O nome é a tua identidade, é o teu eu, é o Alcibar, é a Maria, é o José. Esse eu pertence às memórias desta vida. Foram criadas a partir das experiências, lembranças, vivências e memórias desta vida. Quando você passa para outra vida, ou seja, quando você passa pelo bardo, lá no bardo já não existe eu. Existe só o inconsciente criando cenas e universos, imagens e sensações. Quando você reencarna, o seu antigo eu é totalmente apagado e dá-se início à criação de uma nova identidade, de um novo eu, a partir das novas memórias. Isso não quer dizer que o seu velho eu tenha sido totalmente apagado do seu sistema. Não. É mais ou menos como alguém que tem um computador velho. Aquele computador está ali com as suas memórias, suas fotos, suas imagens, todo o seu histórico está naquele computador. Só que ele está velho, está ultrapassado. Precisa de uma configuração, de um upgrade. Então o que é que você faz? Você manda para o técnico, mas você não quer perder as memórias, as fotos, as imagens, as lembranças, o teu histórico está ali naquele computador. Então o que é que o técnico faz? Ele tira as fotos, as imagens, os documentos e guarda numa pasta. E depois ele pega tudo aquilo e passa para um outro computador. Então todo o histórico do antigo computador vai estar numa pastinha. Mas será um novo computador. Todavia, se você quiser, você pode acessar as memórias do antigo computador, as fotos, imagens, documentos, etc. O que acontece conosco é basicamente a mesma coisa, com uma única diferença. Você não pode acessar as memórias a seu bel prazer. Essa é a única diferença. Significa dizer que as memórias das minhas vidas passadas estão em algum lugar da minha psique a um nível muito profundo, muito inacessível e, obviamente, inconsciente. Todavia, em alguns momentos, devido a alguns fatos ou até mesmo acidentes, essas memórias podem, de repente, serem acessadas e se manifestar. Aqui eu vou falar sobre o caso de várias pessoas famosas. Por exemplo, Dorothy Eade. Ela foi uma egiptóloga famosa que desde muito cedo, aos 4 anos por aí, começou a se lembrar de sua vida passada no Antigo Egito, como Om-Set. Só que, para ela ter esse acesso, ela teve um problema. Ela caiu da escada e foi dada, inclusive, como morta pelo médico. Mas depois, do nada, ela despertou e começou a se lembrar de sua família, de seu antigo lar e da antiga civilização do Egito. O caso de Dorothy Eade,
ou Om Set, como ficou chamada, a mãe de Set, foi tão famoso e espetacular porque ela conhecia e sabia de vários sítios arqueológicos e tinha um conhecimento de egiptologia e até mesmo dos antigos hieróglifos, sem nunca ter estudado essas coisas. Então, Dorothy Eade, ou Om Set, é um caso famoso de memória que de repente reaparece e se manifesta. Todavia, veja, ela não era mais Om Set, ela era a Dorothy Eade. Só que lá dentro dela, no inconsciente dela, existia a lembrança dessa outra vida. Outro caso muito famoso foi o caso de Mânica. Basta procurar aí na internet. A reencarnação de Mânica. Mânica foi outro caso em que a pessoa se lembrou de sua antiga encarnação. E isso veio através de sonhos, através de lembranças que traziam muita angústia àquela menina que não se identificava com a sua família, com seus pais, com sua mãe. Ela se lembrava de um antigo marido que ela tinha tido, e eu não vou contar a história para vocês poderem assistir. Mas vou chegar até o ponto em que ela encontra o seu antigo marido e de repente vê que não faz mais sentido, porque ela não era mais a antiga menina que ele tinha conhecido e que tinha morrido na época. Agora ela era Mânica, uma criança de entre 9 e 10 anos, e tinha agora outra vida. Inclusive, o seu próprio marido já tinha também mudado. Temos também o caso de Lahiri Mahashaya, descrito no Autobiografia de um Yogi. Até mais ou menos os 40 anos, Lahiri Mahashaya era um homem comum, trabalhava como contador numa empresa de ferroviária, e ele não lembrava de nada de sua encarnação anterior. Até que um dia ele foi transferido para uma cidadezinha perto do Himalaia, e durante os intervalos ele fazia caminhadas. Um dia, ao fazer essas caminhadas, ele encontra uma caverna, e dentro dessa caverna ele encontra um sadhu, um homem santo. O sadhu conversa com ele, e ele não entende porque que o sadhu conhece e ele não conhece. O sadhu então se aproxima dele, toca ali na testa, e ele desperta as lembranças de outras encarnações, quando ele tinha sido um yogi. Aquela caverna tinha sido a caverna dele de meditação, e o sadhu tinha sido seu antigo mestre, nada mais nada menos do que o grande yogi Babaji. Bom, eu acho que ficou claro o que a diferença enorme, gritante, entre a visão espírita de reencarnação e das outras religiões é que nas outras religiões o eu não continua, a memória não continua, a lembrança não continua, a identidade não continua. Pelo contrário, ela cessa. Inclusive, fizeram essa pergunta a Buda: o eu continua ou não continua? A identidade continua ou não continua? Aí Buda dá uma explicação fenomenal para aquela época, até melhor do que a minha do computador. Ele diz: é como alguém que escreve uma carta e apaga a luz. A informação está lá, apenas ela não tem mais acesso. E aí, uma nova identidade, uma nova informação, um novo programa será então gerado. A outra grande diferença entre a visão espírita e das outras religiões, exatamente porque não existe a continuidade do eu, é que em outras encarnações você não verá a comunicação com os mortos tão comum nos centros espíritas. Uma vez que a memória, a lembrança, o eu não continua, não tem como os mortos se lembrarem de quem eles eram, a não ser em situações muito raras e muito específicas. Segundo Shri Yukteswar, a grande maioria das pessoas, depois que morrem, passam em um estado semelhante ao sono, o que é compatível com a visão budista acerca do bardo. Raríssimas pessoas têm consciência desse estado de transição entre a encarnação e outra. Espero que tenham compreendido.
Muito obrigado por sua atenção. Peço que deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem e até o nosso próximo vídeo.